Tudo bem, pessoal? Vamos então dando sequência à nossa disciplina de Teoria Geral do Direito, ao nosso curso de Teoria Geral do Direito, e tendo visto já lá nas primeiras aulas algumas dimensões da norma jurídica, o que é o direito, pensar o direito como uma ciência normativa e a partir daí como um conjunto de regras de conduta, e também pensando a norma jurídica como um pilar fundamental para a gente pensar o direito, a gente vai dando sequência ainda ao estudo da norma jurídica, para que nós cheguemos em um segundo momento ao ordenamento jurídico. E depois de pensar o ordenamento, poder pensá-lo também de uma forma crítica, avaliar o que cabe para a gente, o que é bacana a gente pensar, e também aqueles locais em que há algum tipo de problema no que diz respeito a pensar esse ordenamento, pensar a norma jurídica como está posta. Então, a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Primeiro, essa questão do direito como um conjunto de regras de conduta, o direito como um fenômeno normativo, e vimos que essas normas elas podem ter um conteúdo moral, isso é, as regras que estão presentes na vida em sociedade, elas podem ter um conteúdo jurídico, né, normativo, ou podem ter um conteúdo moral, conteúdo que está vinculado aos costumes, a como a sociedade vai se modificando e mudando as suas relações intersubjetivas. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que o direito, como ciência normativa, ele possui esse conteúdo deontológico e não causal, né? O fenômeno normativo, o fenômeno jurídico, ele não tem um conteúdo naturalístico em si, isso é, não é como as leis da física, as leis da biologia. Se a gente derrubar uma caneta, a caneta cai. Isso é a lei da gravidade, isso é um fenômeno causal naturalístico. Já no direito, se nós atribuirmos algum tipo de sanção para aquele que derruba a caneta, o fato de eu derrubar a caneta, naturalisticamente faz com que a caneta caia, pela lei da gravidade. Agora, a punição ou a sanção que recai sobre aquele que derrubou a caneta, no caso eu, é preciso que haja uma movimentação da sociedade, do Estado, para dar aplicabilidade para essa lei, para essa norma que estabeleceu uma sanção, uma consequência para aquele que derruba a caneta. Então, a norma jurídica é sempre um dever ser e nunca um ser automaticamente. Não é causal, mas é sim deontológico. Esse dever ser, esse conteúdo deontológico da norma, que seja uma norma jurídica aqui ou uma norma moral, pode ter um fundo técnico ou um fundo ético. Isso porque algumas normas, como por exemplo as da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, elas não possuem um fundo ético, não há uma dimensão a respeito de princípios, de valores. Ninguém discute se é justo ou injusto que o parágrafo tenha que ter 2 centímetros, o recuo do parágrafo, ou que a distância entre as linhas seja de 1,5. Então vejam, essa é uma simples norma técnica. Por outro lado, há normas de cunho ético, e aqui vão entrar principalmente normas morais e, é claro, uma boa parte das normas jurídicas. Não espirrar em público sem fazer com o protocolo correto, né? Espirrar no ombro agora, por exemplo, né? Ou tossir no ombro, como é o caso desta pandemia. Não há uma lei que proíba ou que atribua uma sanção a isso, mas por uma questão de uma regra de conduta que se estabeleceu, de convivência, uma norma moral, portanto, se alguém não fizer isso em público, será repreendido com olhares, eventualmente até mesmo com risadas, mas haverá algum tipo de constrangimento. Mas não é aquele constrangimento que decorre de uma lei, é o constrangimento dos hábitos e dos costumes de uma sociedade que se alteram rapidamente. Então, a sanção para esse tipo de desrespeito de uma norma moral é muito mais abrangente, é muito mais difuso, enquanto que a sanção de uma norma jurídica normalmente é algo mais pontual, mais forte, é algo que realmente coage a pessoa a não ir de encontro àquela lei, não ir contra a lei, né? Então nós vamos ter aqui que, em termos de normatividade ética, a moral nós temos um conteúdo muito mais autônomo, né? Muito mais o que eu penso, enquanto que lá no direito
esse conteúdo, essa normatividade ética se dá de uma forma heterônoma, né? Não depende do que eu penso ou não, depende do que está posto no sistema jurídico. No que diz respeito à percepção em relação à norma, se nós estamos falando de uma norma moral, essa sanção que pode vir, ela se dá muito mais num plano interior, enquanto que lá no plano do direito nós vamos ter uma sanção que se dá no mundo exterior. Se eu, por exemplo, enfim, tenho pensamentos que são questionáveis, por exemplo, penso em fazer um mal injusto para alguém, eu posso me sentir mal comigo mesmo por esse pensamento. Mas é algo meu, é interior. Assim como se eu deixar de cumprir alguma norma de conduta social, por exemplo, chegar em algum local e não cumprimentar as pessoas, eu posso me sentir mal com isso ou não, mas é meu. Enquanto que lá no direito nós vamos ter uma sanção, uma consequência que se dá no plano exterior. O descumprimento vai gerar uma consequência no mundo dos fatos, no mundo real. Enquanto a moral é unilateral, o direito é sempre bilateral. Isso significa dizer que a decisão sobre dar esmolas ou não, é uma decisão minha. Não há nada na lei que me obrigue a fazer isso. Já no que diz respeito ao pagamento de tributos, de impostos, isso está no plano do direito e, portanto, é algo bilateral. Então, essa característica da decisão vinculada ao mundo da moral é diferente daquela característica de obrigação que está no plano do direito. A moral é, portanto, sempre menos coercitiva, enquanto que o direito é mais coercitivo, posto que a obrigatoriedade, saber que algo é obrigatório juridicamente, né, do ponto de vista do direito, isso vai gerar uma coerção muito maior. Então, coerção é aquele incentivo, vamos chamar assim, de respeitar um determinado preceito. Se eu sei que é educado manter uma certa postura com as pessoas, eu tenho um certo incentivo a fazer isso, porque eventualmente eu posso, seja por quaisquer razões que sejam, alguma espécie de uma pequena coerção para fazer isso. Já do ponto de vista jurídico, essa coerção é muito maior, porque vai haver uma consequência no caso de um descumprimento. Portanto, a sanção, como já referimos aqui, a resposta mesmo, a consequência do descumprimento de um preceito moral, se dá de uma forma muito mais difusa, é alguma repreensão, é alguém que vai falar alguma coisa que não gostou, que vai dar risada, enfim, mas nada com consequências muito diretas, enquanto que aqui, no que diz respeito à sanção de uma norma jurídica, nós vamos ter a execução dessa sanção por parte do Estado, que detém efetivamente o monopólio da justiça, do sistema de justiça de um país. Vimos ainda lá, né, gente, algumas dimensões da norma jurídica, dimensões valorativas, pensamos lá o que tem a ver com filosofia do direito, o que tem a ver com ciência do direito, o que tem a ver com sociologia do direito. E agora, quando a gente começar a pensar aqui em atributos das normas jurídicas, talvez isso fique ainda mais claro para vocês. Lembrem ainda de ir pensando isso também em cotejo com a leitura sugerida lá do caso dos exploradores de caverna, e vocês verão que pensar a norma jurídica é algo bastante interessante. Inclusive, enquanto preparava essa aula aqui, eu pensava em como, ao longo do curso, enfim, mesmo depois da faculdade, a gente deixa de refletir mais a fundo a respeito do fenômeno normativo, do fenômeno jurídico, e de como é interessante compreender bem isso, ou de quando em quando mesmo revisitar esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, gente, para o conteúdo efetivamente da nossa aula de hoje, que é os atributos das normas jurídicas. Primeiro desses atributos, de 5 atributos que nós elencamos aqui, e acredito que a aula seja bem tranquila em relação a isso. O primeiro dos atributos é o atributo da validade. Falamos já um pouco sobre isso, né? Ainda que en passant,
Mas esse atributo da validade está vinculado ao fato de o direito regular a sua própria criação. E aqui não há como fazer uma reflexão sobre isso sem lembrar o Kelsen, né? Que vai nos dar uma primeira versão do que é o nosso positivismo jurídico e vai nos dar conceitos interessantes para pensar a validade, em especial o da norma hipotética fundamental. Então, primeiro a gente pode falar em uma validade material da norma jurídica, e pensar a validade material é pensar uma validade do ponto de vista vertical, dentro da estrutura do ordenamento. Pense naquela pirâmide que nós chegamos a ver em aula, que chama a pirâmide de Kelsen, né? Os professores já devem ter conversado com vocês a respeito disso, em que para que uma norma seja válida, ela precisa respeitar a norma imediatamente anterior a ela, ou superior a ela do ponto de vista vertical. Então, materialmente, para que uma norma seja válida, é preciso que ela respeite aquela norma hierarquicamente superior a ela. E do ponto de vista formal, para que uma determinada norma possa ser considerada válida, é preciso que ela tenha respeitado o processo de elaboração dessa própria norma. Isto é, quem é que criou essa norma? Quem é que criou essa lei? Do ponto de vista da validade, é preciso que se siga o rito estabelecido no próprio Estado, na própria estrutura normativa, no que diz respeito também à criação das leis. É por isso que se diz que o direito regula a sua própria criação. Ele regula o que, quem e como se produz leis. Então, o próprio direito se preocupa com a sua criação no que diz respeito ao conteúdo, o que vai ser lei, né? O que pode ser conteúdo de lei, a respeito de quem, isto é, quem tem a prerrogativa, quem detém a incumbência de produzir leis, quem pode criar leis ou normativas, e por fim o como, né? Como se dá o procedimento para se criar essas leis. Então, do ponto de vista da validade, nós falamos aqui ainda na norma hipotética fundamental, porque é sempre preciso que uma norma anterior valide a norma posterior. Pensem, por exemplo, aqui num exemplo, acho que é o exemplo que o Kelsen mesmo usa de um filho que o pai ordena ao filho que se arrume para ir ao colégio. E o filho pergunta, mas por que eu devo ir ao colégio? Não quero ir ao colégio. Porque eu estou mandando e eu sou teu pai. Mas por que eu devo obedecer ao meu pai? Porque esse é um dos mandamentos de Deus. Obedecer pai e mãe, então tu vais ao colégio. Mas por que eu tenho que seguir esses mandamentos de Deus? Então veja, quando se chega nesse ponto, a pessoa que está questionando a validade do próprio sistema. Porque do ponto de vista religioso, para quem conhece essa estrutura normativa, o princípio normativo são lá os 10 mandamentos, entre os quais obedecer pai e mãe, que vem diretamente de Deus. Então, se eu questiono a validade disso, eu estou questionando todo o sistema. Da mesma forma, num ordenamento nacional, nós vamos investigando qual é a validade que tem uma norma a respeito das normas anteriores que validam as normas posteriores ou subsequentes. Então, se uma determinada lei que eu considero um pouco estranha, eu questionar a validade dela, eu tenho que verificar primeiro, se ela foi produzida por quem tem a prerrogativa, por quem tem a legitimidade de produzir essa lei, e se ela está em conformidade com as leis hierarquicamente superiores, até que nós vamos chegar lá na Constituição Federal, que dentro da estrutura nacional é a lei que vale mais. Então, se eu questionar, mas por que eu tenho que respeitar a Constituição? Se eu chegar nesse ponto, na verdade eu estou questionando o próprio sistema. E aí já é uma outra estrutura de pensamento que não nos cabe talvez nesse primeiro momento. É importante lembrar então aqui dentro desse atributo da validade. Validade material, o respeito às normas hierarquicamente superiores, e a validade formal, o fato de aquela lei ter sido produzida por quem tem efetivamente a prerrogativa de legislar, segundo o próprio direito, segundo as próprias leis. Pessoal, o segundo atributo da norma jurídica, que é importante aqui, é o atributo da vigência. E a vigência diz respeito ao tempo de validade de uma norma.
Como assim o tempo de validade de uma norma? Isso porque uma norma pode ter uma vigência por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado. Algo que está bem comum agora é a edição de medidas provisórias, que a lei prevê lá uma vigência de 60 dias, prorrogável por mais 60, enfim, que é o presidente da República que estabelece. Então é uma norma que é produzida, que é criada e já tem um prazo de validade. A vigência dela vai ser aquele período. Enquanto que nós vamos ter a maioria das leis, enfim, como leis de uma vigência indeterminada, né? Como é, por exemplo, o caso da CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho. Em tese, ela está vigiando desde lá do período em que ela foi promulgada. Pessoal, uma questãozinha importante aqui. Vigência é diferente de incidência. Isso porque as normas vigentes elas podem começar a viger imediatamente após a sua promulgação, ou elas podem ter um período de vacância, ou o que a gente chama de vacatio legis. Essas normas que passam a viger imediatamente após a promulgação da lei, a gente diz que elas têm uma incidência imediata. Isso é, a promulgação coincide com o período de vigência da própria lei. Por exemplo, uma lei é promulgada hoje e já começa a valer amanhã. Começa a valer imediatamente após a sua promulgação. E nós também temos leis de incidência imediata. Essas sim vão respeitar o período de vacatio legis. Essa vacatio legis, se uma lei é promulgada e não fala nada a respeito de vigência, ela passa a viger conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que vai dizer que as leis em geral têm um período de vacância, têm uma vacatio legis de 45 dias. Então, se uma lei é promulgada hoje e não diz nada a respeito de vigência na própria lei, ela vai passar a valer daqui a 45 dias. Há leis que passam a viger com o dobro do prazo, com 90 dias. O Código Civil, quando foi promulgado, ele tinha uma previsão de início da vigência de 365 dias, então 1 ano de vacância. E assim é que se dá essa característica importante das leis. Vejam que uma lei ela pode ser válida, ela respeita o processo material e o processo formal de produção de lei, ela é válida, portanto, mas ela é válida e ainda pode não estar vigente. Ou ela já pode ter deixado de estar vigente e continuar válida, mas a gente já vai entender isso agora. Então, só apenas tenham em mente primeiro que vigência é diferente de validade, porque uma norma pode ser válida e não estar vigente, e vigência é diferente de vigor, que é o terceiro atributo da norma jurídica que nós vamos verificar agora. O conceito de vigor da norma jurídica diz respeito à força vinculante da norma, ou à força que ela tem de produzir efeitos jurídicos. Para exemplificar isso, a gente pode pensar em leis de ultratividade penal. Imaginem que agora, por exemplo, no período de quarentena, foi promulgada uma lei que tipifica ou que transforma em crime o fato de andar pela rua sem uma razão extrema, assim, sem um motivo justificável, segundo a própria lei produzida. E que essa lei tem uma vigência, essa lei que foi produzida agora é válida, tem uma incidência imediata, então a partir do momento que é promulgada já começa a valer, já começa a ter vigência, e ela vai durar pelo período de 40 dias a partir de hoje. E que durante esse período aí algumas pessoas efetivamente estavam na rua sem motivo nenhum, sem um motivo justificante para essa saída à rua, vão ser autuadas, enfim, vão ser levadas à delegacia, vai ter um termo circunstanciado, ou dependendo de como fosse o procedimento dessa lei, seriam liberadas, enfim, e passaria esses 40 dias e, portanto, a lei perderia a sua vigência. Isto é, passados os 40 dias, quem saísse na rua não precisaria ter um motivo justificante para estar na rua. Mas, porém, contudo, todavia,
mesmo após os 40 dias, as pessoas que durante esses 40 dias incidiram nesse novo delito teriam, por óbvio, que, mesmo depois, responder ao delito que cometeram nesse período de vigência da lei. Então, uma lei estar em vigor quer dizer que ela ainda vale, mesmo que o seu conteúdo, que aquela proibição que estava nela, por exemplo, como no nosso exemplo, já não esteja mais vigente. Então, o vigor de lei é algo diferente de vigência, ainda que por muitos momentos a gente tenha uma tendência a confundir esses dois conceitos, eles são um pouco diferentes. Espero que vocês tenham compreendido. Quarto atributo de lei, gente, é o atributo da eficácia. E esse atributo da eficácia diz respeito à possibilidade concreta de produção de efeitos jurídicos. E essa eficácia, que se explica como essa capacidade concreta de produção de efeitos jurídicos, ela é subdividida entre uma técnico-jurídica, isto é, eficácia técnico-jurídica, ou aplicabilidade, e a eficácia social, que é a da efetividade. Primeiro, então, essa da aplicabilidade, de eficácia técnico-jurídica. A gente pode ter lá como exemplo o artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que diz que as grandes fortunas devem ser taxadas por meio de lei complementar. Então, na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal, há uma previsão de taxação de grandes fortunas. E vejam como isso está sendo discutido, inclusive agora, nesse tempo de pandemia, em razão de que essa taxação de grandes fortunas poderia representar uma arrecadação do erário que poderia ser utilizado, esse valor, para medidas vinculadas aí a esse contexto extraordinário. No entanto, essa previsão já está lá na Constituição desde 88, e até agora não se editou ainda essa lei complementar, não há uma lei que regule e que torne possível a aplicabilidade dessa norma. Então a eficácia da norma fica comprometida, uma vez que não há as condições técnico-jurídicas para a aplicabilidade dela, percebe? E no que diz respeito à eficácia social da norma, ou da efetividade da norma, é aquele exemplo que a gente já viu do artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, que é a prática do jogo do bicho. As pessoas sabem que é proibido, que é uma contravenção penal, no entanto, ao redor desse Brasilzão aí, em quantas localidades a gente sabe que existe o jogo do bicho, que as pessoas efetivamente participam dele, ainda que a sua prática, que a sua existência seja lá vedada em lei, ou seja, percebida como uma contravenção penal. Não é algo tão grave como um delito, como um crime, mas é algo também responsabilizável, em tese. No entanto, como os costumes, como a sociedade vai se modificando, a gente poderia dizer que há essas leis que pegam e leis que não pegam. Essas que não pegam, aqui do ponto de vista da eficácia, são essas que não detêm uma eficácia social ou não gozam desse atributo de uma efetividade. E o quinto atributo, gente, de uma norma jurídica é o atributo da legitimidade. A legitimidade está vinculada àquilo que é aceitável por uma sociedade do ponto de vista da justiça, do ponto de vista valorativo. E, portanto, a justeza ou não de uma determinada norma está fortemente vinculada a aspectos históricos, culturais de cada sociedade no qual a norma existe. Então, a principal dimensão que nós temos aqui para valorar, para pensar a respeito de legitimidade, é a dimensão axiológica, isto é, axiológica do ponto de vista de raiz mesmo, de valores de uma determinada sociedade, para que a gente consiga pensar aí a respeito dos princípios que norteiam um ordenamento e do que seria justo ou injusto em uma determinada sociedade, que tem muito a ver com a própria organização, com fatores, como já disse, histórico-culturais. Vejam como é interessante pensar aqui no caso dos exploradores de caverna, de novo. Isto é,
aquela lei que está ali naquele momento, ela é justa ou injusta, ela deve ser aplicada ou não, ela deve gozar de uma eficácia ou não. Todos os atributos de uma norma jurídica que a gente pode avaliar, eles são extremamente importantes para a construção do próprio ordenamento, do que vale, o que não vale em cada momento, o que está em vigência, o que não está, o que está em vigor, o que não está. Então, todos esses preceitos normativos, todas essas instruções que o ordenamento nos dá, precisam ser avaliados em todas essas dimensões, em todos os seus atributos, para que a gente tenha uma exata dimensão do que deve ser e o que não deve ser aplicado. Então, só fazendo uma última revisão aqui, gente. Vamos lá, os atributos: validade, vigência, vigor, eficácia e legitimidade. Esses são os 5 principais atributos de uma norma jurídica que, a partir de novas leis que regulem leis anteriores, desde que respeitem todo o procedimento adequado para tanto, a gente vai ter uma alteração nesses atributos, de forma que as leis valem ou deixam de valer, valem por um determinado período e outro não. Tudo isso está vinculado a essas características que cada norma jurídica vai ter e que são importantes para que a gente consiga compreender o todo do ordenamento. Ao longo da disciplina a gente vai ver que há alguns problemas na prática da aplicação das normas no ordenamento jurídico, mas que há também critérios para a resolução desses conflitos que vão fatalmente acontecer, mas que é importante, antes de chegar neles, que a gente entenda as características mesmo, né, ou os atributos de cada uma das normas jurídicas. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a classificação das normas jurídicas e entender que mesmo que a norma esteja lá no ordenamento, que ela esteja em tese, em vigência, nem sempre é possível aplicar todas as normas como foi previsto lá pelo legislador, por uma série de fatores, mas a gente deixa essa reflexão para a próxima aula. Espero que vocês estejam compreendendo bem a disciplina e, em havendo qualquer tipo de dúvida, gente, podem mandar para o meu e-mail ali, vocês têm, e a gente vai avançando aos pouquinhos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.